Ok, vamos lá. Então, nós vamos seguir falando sobre relatividade e hoje nós vamos... a gente já viu que, né, o espaço se contrai, o tempo se dilata, ou seja, quando eu observo uma coisa do laboratório, que é onde eu estou em repouso, eu meço essas quantidades de comprimento e tempo, que não são exatamente o comprimento e o tempo que a partícula lá, aos quais a partícula está exposta, ou seja, as distâncias que ela viaja, o tempo que ela leva nessas viagens não são os mesmos que eu estou medindo. Isso pelo fato de que não tem como eu andar acima da velocidade da luz, nem a partícula, e também o fato de que, quando eu levo isso na ponta do lápis, né, aparece essa discrepância. Então, eu tenho que supor também que eu posso não estar no laboratório, eu posso estar num referencial que se move. É claro que, em geral, eu estou interessado só num ponto de vista, que é o meu, além do ponto de vista do que eu estou observando, mas para entender isso bem, é bom a gente imaginar que a gente pode ter outro ponto de vista. Ou seja, vamos supor que eu estou observando as coisas num referencial que está parado, e um de vocês está observando as coisas num outro referencial que está em movimento em relação a mim. Por exemplo, num referencial S', em que as coordenadas aí são x', y', z' estaria aqui, segundo a regra do mão direita, saindo da tela, e esse referencial está andando com uma velocidade v. Tá? E acontece um evento, né, que observado... isso é outra coisa importante, né? Vamos definir aqui que no instante t igual a 0, no meu referencial, e t' igual a 0 no referencial de um de vocês, a posição dos dois referenciais era a mesma, tá? Só para simplificar. Então, em t' igual a 0, t igual a 0, as origens se cruzam. Tá? E, bom, acontece um evento que, observado desse referencial, acontece na posição x', tá? E no instante t' também. E, no entanto, para mim, que estou observando do referencial S, isso aconteceu em outra posição, numa posição x, que em outro instante, no instante t, que tem essa relação aqui. E, do ponto de vista do Galileu, vamos dizer assim, ou seja, levando em conta o que a gente chama de transformada de Galileu, que me permite levar uma observação de um referencial para o outro, né? Bem simples de saber como que a posição e o tempo se transformam, porque, né, o x aqui é igual ao vt mais x', né? Então, ou x' mais vt, então, obrigatoriamente, eu posso saber qual é a posição do evento no referencial x', se eu souber a posição do evento no referencial x também, estou invertendo essa equação. E, na prática, o que eu quero dizer é que, se o movimento é só na direção x, Professor, diga. Desculpa, pode repetir um pouco, porque deu uma lagada aqui também. Ali, a partir quando tu começou a falar das transformações de Galileu. Então, Travou tudo aqui. É bem fácil de transformar, né? Assim como eu posso saber a posição do evento no referencial S, que depende do x' e do vt, eu posso saber também a posição do evento no referencial S', se eu souber no referencial x, a relação é essa. Nas direções perpendiculares ao movimento, todas elas, mas, né, estão aí na direção y, ou y', z ou z', não tem mudança nenhuma. E é claro, eu não estou levando em conta a teoria da relatividade, então t' igual a t. Essa seria a transformada de Galileu.
A transformada de Lorentz, que é o que nós vamos falar hoje, é o que me permite levar de um referencial para o outro, levando em conta a relatividade, nos dá uma ideia diferente, porque tanto o comprimento se contrai, quanto o tempo se dilata. Ou seja, quando eu vou do referencial S', o referencial S, eu tenho contração ou dilatação. Ou o contrário, se eu estou indo do referencial S para o referencial S'. E como é que ficam essas coisas aí, levando em conta esse fator gama que eu tenho, tanto no tempo quanto no espaço? Bom, se eu levar isso na ponta do lápis, o que vai acontecer vai ser isso. Ó. O tamanho x', ou seja, a posição do evento no referencial S', está relacionada por essa equação com os eventos, a posição do evento no referencial S e o instante do evento no referencial S. Tá? Onde o gama aqui é o fator gama que nós definimos aí. 1 sobre a raiz de 1 menos b ao quadrado sobre c ao quadrado, ou 1 menos beta ao quadrado. Nas direções perpendiculares não vai ter mudança nenhuma, tá? Porque, como a gente viu, o comprimento não se contrai quando nas direções perpendiculares ao movimento. Então, supondo que o movimento é só na direção x, vai ser isso. Mas o tempo se dilata. Ou seja, quando eu vou do referencial S' para o S, o tempo se dilata, ao contrário. E aí a expressão para o tempo fica um pouco mais complicada do que a expressão para o espaço. Mas é isso. Ou seja, levando em conta a relatividade, a posição e o instante em que o evento ocorre, mesmo que tenha começado os cronômetros juntos, né, P igual a 0, P' igual a 0, em X igual a 0 e X' igual a 0, isso não vai se perpetuar, entende? Porque o tempo passa de uma maneira diferente para quem está nesse referencial, em comparação com quem está nesse referencial, e os comprimentos também são diferentes. Portanto, a posição, né, do evento é diferente. Comentários, perguntas, fiquem à vontade. Bom, a mesma coisa acontece com a distância entre dois eventos. Tá? Supondo que não aconteceu um evento só, aconteceu esse evento aí nessa posição e nesse instante, e daqui a algum tempo acontece um outro evento, em outra posição, outro instante. Tá? As equações são bem simples. Vocês estão vendo que eu basicamente estou só adicionando um delta aí. Ou seja, o deslocamento no referencial medido por quem está no referencial S' vai ter essa relação com o deslocamento medido por quem está no referencial S. Da mesma maneira, né, vai depender de quanto tempo se passou entre os dois eventos na posição e também vai depender de qual é a distância entre os dois eventos para saber qual é o intervalo de tempo que se passa entre eles. É claro que na direção Y e na direção Z não tem nem contração, nem dilatação aí. Mas na direção paralela ao movimento tem, tá? E é claro que no tempo também tem. É claro que eu posso inverter essas equações, né? Porque aqui eu estou tendo os intervalos de um observador, medidos por um observador que está no referencial S' em relação aos intervalos, né, medidos por um observador que está no referencial S. Eu posso inverter isso, tá? E, né, supondo, eu não vou botar o Y e o Z aqui, porque supondo que o movimento é na direção X, não tem nem contração nem dilatação na direção Y, mas ficam assim, ó. No nosso livro aí, tomem cuidado na versão que nós temos, eu acho que essa tabela está errada. Se vocês olharem lá na tabela, tabela 37.2, né?
Vocês vão ver que tem um sinal errado ali. Talvez... Não, não é o sinal. É na equação... Ah, não, aqui no nosso... Ok. No livro impresso, tem a oitava edição, aqui tem em linha aí. Não deveria ter. Ou seja, aqui, então, se eu medir um intervalo, se eu meço um intervalo no referencial S', então eu vou usar essas equações aqui da esquerda para descobrir quais são esses intervalos no referencial S, ou se eu meço um intervalo no referencial S, eu uso essas equações aqui para saber eles no referencial S'. E vocês veem que, né, não tem escapatória, tem que medir o intervalo em posição, em comprimento e em tempo, porque o tempo sempre vai passar diferente. Mesmo que eu esteja medindo lá na direção Y ou Z, né, não tem contração, mas o tempo passa diferente nessas dimensões também. Tá? Isso pode ser um problema, né? Por várias razões. Bom, a primeira delas é o seguinte: vamos supor, então, que eu estou no referencial parado, estou na parada de ônibus, e cruza um ônibus aí, tá? E aí, vocês que estão dentro do ônibus, estão no referencial S', aí, com uma certa velocidade, e estão observando dois eventos que acontecem em lugares diferentes, né, mas que são simultâneos, ou seja, tem uma separação espacial, vocês medem aí a distância, mas eles são simultâneos, eles acontecem no mesmo instante. Que é o seguinte: o ônibus vai dobrar aí, à direita ou à esquerda, e então o motorista liga a seta, o pisca-pisca, como a gente diz aqui. E eles piscam simultaneamente, tá? Mas eles piscam simultaneamente para vocês que estão dentro do ônibus, tá? Ou seja, lá no referencial S', eles são simultâneos, ou seja, o intervalo de tempo entre os dois eventos é zero, porque eles são controlados pelo circuito ali. O circuito alimenta ele alimenta as duas lâmpadas ao mesmo tempo, e eles piscam simultâneos. Então, vocês veem isso com um intervalo de tempo zero. Mas será que o ΔT, que é o intervalo de tempo entre esses dois eventos, é o mesmo para mim? E é fácil de ver que não, ó, porque pela nossa equação ali, né, o ΔT é ΔT', que é zero, definido aqui, mas ele depende da distância entre esses dois eventos. Como eles estão separados no espaço, mesmo lá no referencial S', né, obrigatoriamente eles vão estar separados no tempo no referencial S. Ou seja, eu que observo aqui, vou ver eles com uma diferença de tempo, eu só estou tirando o ΔT' aqui, né, com uma diferença de tempo que não é zero. É claro, né, que se a gente for fazer a conta na ponta do lápis, né, para deslocamentos que, como o tamanho do ônibus, aí, a velocidade do ônibus, que é, né, alguns metros por segundo e alguns metros, quando eu multiplico por gama e divido por c ao quadrado, esse negócio por gama vai ser praticamente 1, e o c ao quadrado é 10 na 8. Então, é imperceptível essa diferença, mas ela existe na ponta do lápis. Tá? Então, certamente, esses eventos não são simultâneos no outro referencial. O mesmo pode ser ao contrário. Tá? E aí, uma outra pergunta que a gente se faz é o seguinte, ó, quando eu meço a velocidade de um objeto, então, pensem comigo, vocês estão no ônibus aí, e vocês medem a velocidade de um passarinho que passa aí. Então, essencialmente, vocês estão medindo ΔX por ΔT, ou seja, a velocidade instantânea seria o ΔX ΔT no limite em que o ΔT tende a zero. Mas ainda assim, vocês estão medindo o deslocamento sobre tempo, ou seja, a taxa com que o deslocamento muda no tempo. E como vocês estão no referencial S', vocês estão medindo ΔX' e ΔT'. Quando a gente vai converter isso para o meu referencial,
né? Eu tenho que aplicar a transformação de Lorentz tanto no ΔX quanto no ΔT. Tá? Então, essa expressão aí vai ficar diferente, ou seja, como o referencial S' anda com uma velocidade V em relação ao referencial S, a velocidade do pássaro, ou do que for, o linha, obrigatoriamente é diferente de U. Tá? A transformada de Galileu disso aqui é muito simples, é velocidade relativa. Como o ΔT é o mesmo nos dois referenciais, né? Eu só somo aqui o linha e V e eu tenho U. Tá? Porque, né, pense comigo, o ônibus passa a 40 km por hora, eu jogo uma bola a 10 km por hora, para quem está na parada vê a bola andar 10 km por hora em relação ao ônibus que está a 40, ou seja, dá 50. Então, é muito simples aí a transformada de Galileu. A de Lorentz não é. Né? Porque quando eu faço ΔX por ΔT, o ΔX não é mais ΔX linha, é ΔX linha mais V, ΔT linha, e o ΔT não é só ΔT linha. Ele tem mais esse termo aqui. É razoavelmente simples de converter. Aí eu posso só dividir a equação, ou multiplicá-la por 1, multiplicar ela por ΔT' por ΔT', isso é 1. Tá? Então, quando eu multiplico ela por ΔT' sobre ΔT', o ΔX linha sobre ΔT' vai aparecer aqui, o ΔT' por ΔT' vai dar 1 aqui em cima, no denominador também, ΔT' por ΔT' vai dar 1, e aqui vai aparecer um ΔX' sobre ΔT'. E aí, de novo, né, eu posso transformar isso em velocidade instantânea, no limite em que o ΔT vão para zero aí, onde isso aqui vai virar U, né, isso aqui vai virar U'. Então, a minha equação, que lá, do ponto de vista de não relativístico, era só U' mais V, aqui virou U' mais V dividido por esse denominador aqui. Tá? 1 mais U' vezes V sobre C ao quadrado. Nesse caso, né, são duas velocidades, aí, porque eu estou medindo a velocidade de um objeto em relação ao meu referencial que está parado, e um de vocês está medindo a velocidade desse objeto em relação ao referencial de vocês, onde vocês estão parados, claro, mas está se movendo em relação a mim. Então, a gente usa aí o' para a velocidade medida a partir do referencial de vocês e a velocidade em relação medida pelo meu referencial. E o V aqui é a velocidade entre os referenciais. Isso fica mais complicado, é claro, ou não é tão simples de ver a regra se eu vou medir a velocidade em outras direções, porque é claro que nas outras direções não tem contração do espaço, mas o tempo muda. Tá? Então, é claro que o delta y e o delta z, ou seja, o x nós medimos ali, tá? Mas o y e o z vão ser diferentes, porque o tempo não é o mesmo medido de um referencial, o medido do outro referencial. Tá? E essas regras de transformação aí, para a velocidade, né, vocês veem que ela é mais complicada do que o tempo, né, e elas vão ficando complicadas aí se eu levo em conta outras dimensões. E o motivo disso, nós vamos falar logo à frente aí, quando a gente for falar de momento, vai ficar mais claro como resolver isso, porque do ponto de vista matemático, isso é simples de entender, ou seja, mais simples. Do ponto de vista matemático, a velocidade, como a gente define, um vetor de 3 dimensões, né? A velocidade é um vetor com 3 dimensões. Não funciona, porque agora eu estou num espaço quadridimensional. Né? Então, a transformação para a posição e para o instante ficou fácil, porque quando eu me movo para esse espaço quadridimensional, fica claro que a quarta dimensão é o tempo, ou pelo menos c vezes o tempo. Né? E
só um avião aqui. Mas é claro, então, que os outros vetores também têm que ter equivalentes nesse espaço quadridimensional. Tá? Então, as transformadas de Lorentz vão ficar matematicamente muito simples quando eu definir esses quadrivetores aí. E eu não vou fazer isso agora, nem a ideia nesse momento aqui, ou seja, nesse curso, de falar sobre os quadrivetores e esse espaço quadridimensional. Vocês vão falar disso mais adiante aí, na disciplina de teoria eletromagnética, ou mesmo mecânica, mas nesse caso as transformações são bem simples. Tá? Então pode parecer complicado aqui, mas aqui nós vamos estar interessados em problemas simples, em que não tem por que definir a quadrivelocidade. Tá? Mas nós vamos definir, de certa forma, o quadrimomento. Então há sim uma expressão mais simples, mas nós não vamos entrar nisso agora. Tá? Nós vamos falar um pouco, então, seguindo adiante, sobre o efeito Doppler, que acontece para a luz também, e assim como acontece para o som. E quando a gente observa a luz vindo de outro lugar, não recomendo observar a luz do sol diretamente, agora de dia, mas à noite, a luz das estrelas aí, ou mesmo a luz do sol que vem da lua. Então, se esses objetos estão se movendo em relação a nós certamente vamos observar o efeito Doppler. E a expressão é um pouco diferente, né, do que é para o efeito Doppler do som, mas não é muito diferente. E uma diferença básica é que a luz de uma estrela que está chegando aqui, ela se propaga no vácuo, ou seja, não tem nenhum meio nesse percurso. Tá? Então, a expressão é diferente quando eu comparo com a do som, porque não tem a velocidade relativa entre a onda e o meio, né? Ou entre o meio e o observador, porque não tem meio, tá? Só tem o observador e a fonte. Então, no caso que a fonte e o detector, ou o observador, vão se afastando, tá? A expressão é essa aqui, ou seja, se a fonte está emitindo a radiação com essa frequência, tá? A frequência que nós vamos observar, na verdade, uma mudança no comprimento de onda, né, vai ser essa. Ou seja, ela depende não do gama aí, mas do beta, que é V sobre C. Tá? E se a fonte do observador estiver se aproximando, eu troco menos por mais. Aí, tá? Troco beta por menos beta, tudo fica certo. Tá? Então, essa é a expressão geral aí. Tá? E o beta, claro, é o V sobre C. Essa é a expressão geral. Se, no entanto, as velocidades relativas não são tão grandes, ou seja, se o V é muito menor do que o C, ou o beta é muito menor do que 1, a gente pode modificar essa expressão, eu posso expandir aquele 1 menos beta sobre 1 mais beta, e aí a expressão fica assim. E onde, na verdade, eu posso fazer mais uma aproximação, porque se o beta realmente é muito menor do que 1, né, esse termo aqui pode sumir. Tá? Se o beta é muito menor do que 1, vamos supor que o beta é 10 na menos 5. Tá? Beta ao quadrado vai dar um pulo lá, vai ser 10 na menos 10. Tá? 10 na menos 5 ao quadrado é 10 na menos 10. Ou se o beta é 10 na menos 6, menos 7, isso vai para 10 na menos 12, 10 na menos 14. Ou seja, se eu não tenho tanta precisão assim, não tem nem como levar em conta esse termo aqui. Mesmo que eu queira, eu não vou conseguir somar ele. Ele vai estar numa casa lá adiante. Então, na prática, né, a gente pode até cortar isso aqui por aqui. Tá? Isso tem um efeito claro, né, na observação desses objetos que estão muito longe e que estão ou se aproximando ou se afastando de nós, porque nós vamos observar, né, uma diferença na frequência. E é claro que o que nós estamos dizendo é que a cor da luz muda. Se você está observando a luz, né, a frequência vai mudar, e isso quer dizer, o comprimento de onda vai mudar. Tá? A velocidade da onda não muda. Tá? Sempre vai ser C. Tá? Esse é o ponto. A velocidade relativa não muda e a velocidade da onda não muda.
o objeto está se afastando ou se aproximando, e para nós, aqui na Terra, a velocidade da luz é sempre c, tá? Mas a frequência e o comprimento de onda mudam. Vocês veem que isso é um tanto diferente do que a gente fala do que a gente levou em conta quando a gente está falando da difração, né? Porque, ou da interferência, porque quando a luz está em outro meio, aí sim a velocidade da luz muda, tá? E então isso é um pouco diferente aqui. Nesse caso, o que eu quero dizer é que se a frequência muda, quer dizer que o comprimento de onda muda. Só que a relação é o inverso, né? Ou seja, essencialmente a relação que lá era 1 menos beta, que é 1 menos beta na menos 1. Tá? E como o beta é pequeno, não vamos esquecer disso, eu posso então aproximar isso aqui fazendo uma expansão dessa expressão aqui, 1 menos beta na menos 1, para valores de beta pequeno. Isso pode ser expandido, e se vocês fizerem a conta na ponta do lápis, vocês vão ver que vai dar 1 mais beta. Tá? Então, o comprimento de onda aqui, ele vai aumentar um pouquinho se o objeto está se afastando de nós, e ele vai diminuir um pouquinho se ele está se aproximando. Tá? E, essencialmente, eu posso isolar o beta aqui, né? O beta me diz a velocidade com que esse objeto está se afastando ou se aproximando. E por que isso seria interessante? Tipo, eu estou medindo uma diferença no comprimento de onda. E isso depende da velocidade, mas pensem comigo, isso não tem muito sentido, porque eu não sei a velocidade com que o objeto está se afastando ou se aproximando. Uma estrela, uma galáxia, muito longe daqui. Tá? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, quando eu observo a luz que vem desses lugares, a luz é a luz, tá? E os comprimentos de onda são os mesmos. Ou seja, se a luz é emitida por uma transição lá no hélio ou no nitrogênio ou em qualquer elemento aí, aquela transição tem o mesmo comprimento de onda que tem aqui na Terra. No entanto, se aquele objeto está se afastando ou se aproximando, o que eu vou detectar aqui é um outro comprimento de onda, tá? Por conta do efeito Doppler. Então, essa medida de quanto que o comprimento de onda se desvia do valor me permite estabelecer a velocidade com que aquele objeto está se aproximando ou se afastando de nós. Tá? Ou seja, a velocidade, botando em evidência o V aqui, né, vai depender do quanto que o comprimento de onda mudou em relação ao comprimento de onda padrão. Tá? O padrão é o mesmo lá ou aqui. Tá? As transições são as mesmas. Ou seja, a luz produzida ela é produzida do mesmo jeito que aqui na Terra. Tá? São transições eletrônicas nos átomos. Então, se eu identificar qual é a transição, eu sei que o comprimento da onda não vai se modificar muito para velocidades razoáveis, né? Então, eu tenho isso. E isso pode ser visto aqui, ó, em que eu observo a luz vindo de 2 pontos diferentes dessa galáxia aqui, né? E eu vejo que a luz de uma determinada transição está deslocada para um lado e de outra determinada transição está deslocada para o outro. Eu sei que provavelmente o que está aqui no meio, quer dizer, isso que me indica que esse negócio está se afastando ou se aproximando, e esse negócio está se afastando ou se aproximando. Basta eu saber o comprimento de onda padrão para saber se ele está se afastando ou se aproximando. E é claro que eu posso medir se isso aqui está indo e está voltando, isso me indica que esse negócio está, ou seja, está girando aí. Eu posso, inclusive, ter uma ideia da velocidade em relação ao meio aqui. Ou a velocidade do meio em relação a nós, se eu souber qual é a divisão qual é o deslocamento em comprimento de onda em relação ao padrão. Então, o que eu preciso fazer aqui é identificar qual é a transição que emite nesse comprimento de onda, mais ou menos, né? E a partir dessa diferença eu posso medir. Perguntas, comentários?
Bom, então, vamos falar sobre momento, tá? Mas vamos fazer uma pequena pausa aí, pode ser? Só para pegar um café ali, uma água, uma esticada nas pernas. E, então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos voltar daqui 10 minutos. Então, são 11h21. Vamos voltar às 11h32. Pode ser? Tranquilo. Maravilha. Vai. Espera aqui um pouquinho. Ok. Então, momento. Então, vocês lembram aí da definição de momento, quantidade de movimento, que é bem simples, né? E, ou seja, basicamente a gente define como massa vezes velocidade, ou né, delta x, delta t. E aí, já vou adiantar para vocês, essa equação tem, essa expressão aí tem vários problemas. Tá? Porque, infelizmente, todas essas quantidades aí mudam dependendo do meu referencial de observação. Tá? Inclusive a massa. Tá? Então, essa é uma definição complicada, mas essa é a definição de momento que a gente teria. Então, se eu quero saber se, por exemplo, eu estou medindo o momento no referencial S', o momento T' aqui vai ser M, delta X', delta T', por enquanto, não vamos falar da massa ainda. Então, no referencial P, eu vou ter que, de novo, né, transformar. Mas mesmo assim não vai adiantar, tá, por causa da massa. Então, nós vamos ter que definir o momento relativístico. Tá? E aí eu volto, né, a puxar o assunto da velocidade, tá? Tem uma maneira mais simples de ver como que a velocidade se transforma. E então, assim como existe o momento relativístico, tem também a velocidade relativística. E se nós tivéssemos definido lá a velocidade relativística, ia ser bem simples definir o momento relativístico, que seria simplesmente a massa vezes a velocidade relativística. Estou adiantando aqui, mas o que a gente faz é isso. Então, a gente define o momento relativístico de uma maneira levemente diferente. Ou seja, ao invés de eu usar o tempo ΔT, a gente usa o tempo próprio. Tá? E dessa maneira, né, quando eu vou transformar de um referencial para o outro, quando eu quero saber como que essa quantidade se transforma quando eu vou de um referencial para o outro, basta transformar aí o deslocamento espacial. Tá? Mas então, se eu defino o momento relativístico assim, ΔX sobre ΔT0, ΔT0 é uma coisa que não se transforma, entendeu? O tempo próprio, o tempo medido no referencial lá da partícula que está andando. Não é nem do S' nem do S, tá? É o tempo próprio. E, então, é claro que eu posso multiplicar isso por 1, ΔT sobre ΔT é 1, né? Mas aí vocês veem que aqui eu tenho a velocidade V definida, ou U, né? E aqui eu tenho essa relação ΔT, ΔT0, que é gama. Tá? Então, aqui não vamos misturar muitas coisas, mas nesse ponto de vista aqui, eu tenho um referencial parado, tá? Senão nós vamos começar a confundir U com V, etc. Não vamos complicar muito. Então, eu tenho um referencial parado, o laboratório, eu tenho uma partícula andando com velocidade V, delta, né, que do meu ponto de vista é ΔX, ΔT. Tá? É isso aqui. Então, se eu tivesse definindo o momento clássico, seria só essa parte, mas tem esse termo aqui, que é, né, gama. Então, isso aqui é V, então fica fácil de definir o momento relativístico como gama mv. Tá? Onde é a velocidade da partícula que eu estou observando, do meu ponto de vista. Tá? E, bom, isso aí vale para todas as dimensões, porque vocês veem que o espaço não se contrai nas outras duas dimensões, mas isso não é o caso da velocidade ou do momento. Tá? Então, claro que isso vale para as três dimensões. Tá? Então, o momento relativístico
tem esse fator gama aí na frente, tá? Que é praticamente 1 para nós, em velocidades não relativísticas, mas vai ser importante para partículas que têm velocidades muito altas, tá? Da mesma maneira, a gente vai ter que pensar na massa aí. Tá? Então, só aproveitando, né? Quando eu defini aqui o momento relativístico dessa maneira, lembram que eu disse que eu estava definindo ele a partir da velocidade relativística. Então, ΔX, ΔT0, estou adiantando para vocês, é a velocidade relativística. Como eu defino a quadrivelocidade ou o quadrivetor velocidade. Nesse espaço quadridimensional, a velocidade não é ΔX com ΔT, é ΔX com ΔT0, tempo próprio. E esse quadrivetor aí, né, em que as três coordenadas espaciais são x, y e z, e a quarta coordenada tem a ver com o tempo, tá? Ou c, ΔT, então vai ser um ΔT, ΔT0, quadrivelocidade. Esse quadrivetor se transforma de uma maneira bem simples matematicamente. Tá? E a partir dele, então, nós estamos definindo o quadrivetor momento, né, que tem essas três componentes aqui, falta uma componente, né, ainda, que é um quadrivetor momento, e nós vamos falar dela, mas, e aí esse quadrivetor também se transforma de um referencial para o outro de uma maneira muito simples, né, matematicamente muito simples. Mas vamos adiante, então vamos falar de massa e energia, porque assim como o momento relativístico é definido de maneira diferente do momento clássico, e essa definição é importante porque o momento relativístico se conserva, tá? Então não interessa do referencial, qual referencial eu estou olhando, o momento relativístico se conserva, a energia relativística também se conserva, só que não é exatamente a energia como a gente conhece. E uma primeira coisa importante de definir é a energia de repouso, ou seja, uma partícula, como um elétron, um próton, qualquer partícula, ou poderia dizer até uma pessoa, né? Ela tem energia, mesmo que ela não tenha energia cinética, tá? Ou seja, se toda essa energia que ela tem se transformasse em energia cinética, que valor seria esse em joules? Tá? E então é uma expressão famosa aí, vocês lembram dela? Mas essa é a expressão para energia de repouso. Tá? MC ao quadrado. Vocês vão ver que se vocês multiplicarem em quilograma por metro quadrado por segundo ao quadrado, vai dar joule aí. Então, essa é a energia de repouso de qualquer coisa que tenha massa. Então, daí que o pessoal costuma dizer que massa vira energia, etc. Não é massa que vira energia. É energia de repouso que vira energia cinética. Ok? Então, em algumas reações, uma parte da energia de repouso, dependendo da massa, vira energia cinética. Então, se a energia de repouso diminui, né, isso quer dizer que, de alguma maneira, a massa mudou. Tá? Mas não é que a massa se transforma em energia. Tá? É que a energia de repouso se transformou em energia cinética. Energia se transforma em energia. São coisas diferentes, massa e energia. Bom, a gente pode ficar discutindo isso. Mas eu posso ter o equivalente, né, em energia para coisas que têm massa, né, e até para uma moedinha aqui, tá? Mas mesmo um elétron, né, tem muita energia. Tá? Falando aqui de quiloelectronvolts. Tá? Então, é aí, então, que a gente consegue perceber que existem reações que envolvem altas energias, né, reações nucleares, por exemplo, em que parte da energia de repouso se transforma em energia cinética. E é o que explica por que as partículas conseguem sair com tanta energia de lá. Elas estão usando energia de repouso, transformando em energia cinética. Mas eu posso fazer essa conversão, é bem simples, mc ao quadrado. E aí, me leva à pergunta de qual é a energia total de uma partícula. Então, se uma partícula está andando, a energia dela não é só a energia cinética, porque ela tem energia de repouso também. Então, a energia total é a soma dessas duas, ou seja, a energia de repouso mais a energia cinética. E essa expressão é bem simples, tá?
mc ao quadrado mais k. E aqui nós vamos definir uma quantidade importante, que é a energia total. A energia total de uma partícula é gama mc ao quadrado. Tá? E, de novo, se nós voltássemos lá a falar sobre... Vocês veem que essa expressão aqui é bem parecida com a expressão para o momento, né? Que é a gama mv. Tá? E o motivo é esse aqui. Na verdade, nesse espaço quadridimensional, a primeira componente do vetor momento tem 4. As 3 espaciais a gente já tinha visto lá. A primeira componente é a energia. Tá? Na verdade, é sobre C, porque ele tem que ter unidade de momento e não unidade de energia. Tá? Mas então, a partir daí, a gente consegue definir a energia total. Ou estamos definindo aqui a energia total de uma partícula, que é gama mc ao quadrado. E é claro que, a partir dessa expressão, né, como eu sei quanto que é a energia total aqui e como que parte dela é energia de repouso, eu posso aí tirar a energia cinética, né, porque se a energia total é gama mc ao quadrado e é igual a mc ao quadrado mais k, que é a energia cinética, é claro que é só subtrair essas duas coisas, né, gama mc ao quadrado menos mc ao quadrado, ou energia total menos mc ao quadrado vai me dar energia cinética. Então isso me dá uma expressão diferente para a energia cinética daquela que a gente conhece já. Então a energia cinética de uma partícula, levando em consideração que ela está se movendo a velocidades relativísticas, é um pouco diferente. Tá? E é claro que eu posso... Essa expressão aí, eu não me lembro... alguém tinha me perguntado sobre a expressão da energia cinética aí, da energia que dependia da velocidade ao quadrado, então, né, a energia ia depender daquele 1 menos de 1 meio de mv ao quadrado, né, mas vocês veem que, na verdade, né, se eu fizer a conta aqui, o gama é 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, então, se eu pegar o beta, né, se eu colocar isso numa expressão aqui, vocês veem que, teoricamente, né, se a expressão para energia cinética fosse essa, né, a velocidade ia poder subir para chegar a C sem muita energia, né, ou seja, aqui com muito menos de meio megaelectron-volt, teoricamente eu teria uma velocidade como C, mas vocês veem que a história não é bem assim. Eu nunca vou chegar em C, e mesmo para chegar perto, aqui eu não estou nem perto, eu preciso de muita energia. Eu já estou aqui acima de 1 megaelectron-volt, e eu ainda não estou nem perto do que seria. Tá? Ou seja, realmente eu preciso de muita energia para acelerar uma partícula a velocidade próxima da velocidade da luz. Tá? Isso não é simples. E, bom, então, estamos pulando aí essa parte de entrar nesse espaço quadrilateral, como eu falei, a gente vai ver isso numa outra disciplina, mas lembrem que essas expressões parecem complicadas, mas na verdade, matematicamente, se eu preciso fazer a conta, elas são extremamente simples. Principalmente porque, na verdade, não existe momento e energia. Existe, na verdade, um quadrivetor momento, energia cinética, um quadrivetor momento energia, que é esse que é fácil de levar de um referencial para o outro. Então, na prática, essas expressões matemáticas são simples, né? Se eu faço a transformação de Lorentz do jeito, digamos assim, correto. E é bem fácil, isso aí é álgebra linear, ou seja, um quadrivetor é uma matriz 1 por 4, 4 por 1, e então eu tenho uma matriz 4 por 4 que me permite transformar do referencial S para S' e vice-versa. Então é só multiplicar matrizes aí, e é razoavelmente simples. Em outro momento a gente pode até discutir isso, né, se vocês querem. Então, a relação entre momento e energia cinética, classicamente era bem simples, né? A energia cinética era P ao quadrado sobre 2m, né, porque o momento é mv, então aqui
m v ao quadrado m ao quadrado v ao quadrado, e a energia cinética é 1 meio de mv ao quadrado, então basta dividir por 2m, essa é a relação. Relativisticamente, a relação não é tão simples, tá? A relação é essa aqui, ou seja, PC ao quadrado, tudo ao quadrado, né, K ao quadrado mais 2KMC ao quadrado. Eu posso usar um pouco de álgebra aí, para mostrar que a relação aqui é essa. Então, assim como na expressão clássica lá, eu tenho a relação entre energia cinética e momento, sem ter a velocidade explícita, tá? Isso é uma coisa que pode ser relevante. Aqui também é possível de ter uma relação em que não leva em conta a velocidade explícita da partícula, mas só quanto de energia e quanto de momento ela tem. Perfeito. A gente termina por aqui e fazendo 2 exemplos aí. Não sei se vocês estão com o livro aberto aí, mas antes de chegar lá, né? Antes de ir para os exemplos. Perguntas, comentários, dúvidas? Fiquem à vontade.